Gente, vou fazer o replante das suculentas novas que chegaram. Estão todas aqui. Olha só. Vou replantar aqui com vocês. Vou mostrar aqui, né, como é que eu faço. Vou usar algumas cuias, mas também vou usar esses potinhos aqui. Vou botar um pouquinho de drenagem, apesar de eu não gostar muito de colocar. Mas eu vou colocar nesse aqui principalmente, que é onde eu vou plantar a Beyoncé. Deixa eu pegar logo ela aqui. Meu substrato. Olhem só. Vou colocar só um pouquinho, não vou encher o vaso não, porque ela é pequena, então vou evitar colocar muito substrato pra ela não sentir. Fazer uma caminha aqui com carvão pra ela. Vou vir aqui e vou encaixar ela aqui. Não vou colocar identificação, nem deu pra vocês verem. Aqui, Beyoncé. Não vou colocar identificação, as plaquinhas estão aqui, porque senão eu vou perder tempo fazendo isso. Agora eu vou plantar minha faraó. Eu vou deixar elas todas com papelzinho, porque assim que eu terminar de plantar, eu já vou colocar a identificação nelas. A faraó também vou plantar nesse potinho. Vou colocar um pouquinho de drenagem também. Porque elas estão bem pequenas, né? Era para ter feito o replante mais cedo, mas não tive como. Então, depois, quando elas forem crescendo, eu coloco ela no potinho maior, principalmente a faraó. Porque a Beyoncé, ela não cresce tanto. Mas a faraó, ela cresce. Fica bem grande, né? Eu tinha uma, tava linda, a cor perfeita, mas perdi ela. Faraó. Aqui meu substrato eu uso terra do quintal, aquela terra preta. Também uso carvão triturado e esterco de boi. Também coloquei aqui umas coisas de coqueiro que eu achei que era um pé de coqueiro que estava em decomposição. Aí ele ficou tipo um substrato, eu peguei e misturei também junto. Essa daqui é a Cinderela. Eu vou tirar um pouquinho das raízes. Cinderela. Olhem só. Eu vou colocar ela num potinho quadrado. Vou colocar nesse potinho aqui. Acho que vai ficar bem bom. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é do coqueiro, ó. Aí eu coloquei aqui junto. Ficar um substrato bem drenável. Aqui, gente, eu não posso também fazer um substrato que fique muito drenável, não. Porque eu moro num lugar quente, eu moro na Bahia. E se eu fizer um substrato que fique muito seco mesmo, as minhas plantas elas vão sofrer muito. Porque aqui, tipo, aqui chove, mas quando o sol vem muito quente. Então, e eu também não vou fazer a poda nelas para poder plantar, né? Vou deixar elas enraizar para depois plantar. Porque são mudas pequenas, eu poderia sim fazer. Mas eu vou deixar elas enraizar nesses vasos. Depois eu faço a poda e
planto os caules. Aqui outra lindona, que é meu sonho, Mademoiselle. Tirei aqui. Quase não tem raiz, mas eu vou tirar um pouquinho, né? Algumas, gente, eu vou plantar em vasos individuais. Outras, não. Pega aqui. Essa daqui é a penhaça. Vou botar num potinho desse. As que eu puder plantar em vasos individuais, eu vou plantar. Penhaça. Deixa eu ver. Afterglow. Deixa eu colocar no potinho quadrado. Os potinhos estão sujos. Não. Eu boto mais drenagem e planto ela no potinho quadrado. Coloquei bastante drenagem. Vou cortar um pouquinho as raízes. Tá vindo até um mudinho, olha. Essa daqui é a Afterglow. Eu tinha uma, tava bem bonita. Fiz a poda porque ela tava definhando. Mas não adiantou muito não, viu? Ela continuou definhando, tá ali só pela misericórdia. Aí por isso que eu peguei essa. Afterglow. Outra que eu vou plantar é essa menina aqui, que é a Crescente Spring. Que planta linda. Essa não vou precisar fazer a poda porque ela já tá podada, né? Ela já quase não, ela não tem raiz, porque foi um corte. Então, não preciso fazer a poda dela. Crescente Spring. Eu vou levar todas elas lá pro meu cultivo, porque aqui nesse período tá assim, frio à noite e um solzinho, mas não, o sol não tá tão quente durante o dia como de costume, né? Mas tá fazendo sol ainda, tá um solzinho ainda. Então, tem como. Essa daqui é a Iluvigéria. Iluvigéria. Vou colocar aqui também essa Iluvigéria. Eu tô começando, gente, a investir um pouquinho mais nas plantas, porque eu vou começar... eu já faço, né? Mas eu vou começar a vender mais plantas aqui, então... por isso também que eu tô investindo um pouquinho mais nelas, né? Ela vai passar a ser uma das minhas fontes de renda, né? Vai ser uma coisa que eu gosto de fazer e que
eu vou ter uma fonte como fonte de renda também, né? Então, vou unir o útil ao agradável. Aqui, deixa eu olhar quanto tempo eu tenho. Tô com pouco espaço, viu, gente? Pouquíssimo espaço pra gravar. Por isso que eu tô assim, olhando, porque meu celular tá pela misericórdia. Essa daqui é a Bubbly Green. Eu acho que eu tenho essa planta. Eu acho, né? Não tenho certeza. Vou plantar essa coco aqui, nesse pote 15. Vou botar bastante drenagem, por conta do tamanho do pote, né? Da profundidade. Mas eu vou plantar a coco nele, porque ela já tá com um tamanho bem razoável. Ela estiolou um pouquinho, mas nada que não possa recuperar. Vou cortar um pouquinho das raízes dela. Dar uma podada. Não vou molhar ela esses dias, né? Vou esperar um pouco, para depois eu fazer a rega delas. Essa daqui, a coco, vou colocar o nomezinho, porque antes de levar pro cultivo, vou identificar todas elas, todas. Gente, olhem só, tem algumas aqui que eu vou plantar elas em umas floreiras junto, porque elas estão bem pequenas, entendeu? Então, eu acho melhor plantar elas juntos, porque aí elas dividem o espaço, né? Fica bem melhor. Eu vou pegar um pouquinho mais de carvão ali e já volto. Olhem só, gente, eu coloquei quase a metade, quase não, a metade do vaso só de drenagem. Não uso muito drenagem, mas como elas são suculentas novas, eu vou usar a drenagem. Depois, quando eu fizer a poda nela, que eu cortar, que elas estiverem com um tamanho melhor, aí eu já não coloco mais drenagem. Que eu acho que assim vai ficar fica bem melhor, né? Até elas se adaptarem, né? Não vou demorar muito para cortar elas. Pretendo cortar logo, assim que tiver um caulezinho, que elas estiverem bem adaptadazinha. Acredito que por cerca de um mês e meio, eu faço a poda, aí eu já fico com caules para muda e a parte de cima, né? Eu vou e coloco para enraizar. Vou colocar só um pouquinho de carvão por aqui por cima. Não vou cobrir todo o substrato não, mas vou colocar um pouquinho, né? Que ajuda. E aí eu vou pegando as menores que tiver e vou colocando aqui. Como essa daqui que é o brinde, que foi meu brinde, a Vignos. Vou podar ele, vou colocar ela aqui. E aí, Vignos. Também vou colocar aqui a minha Magic Lamp. A Magic Lamp também foi brinde. Cortar as raízes. Magic Lamp. Tinha uma, mas perdi, né? Ela me fez o favor de... A Talente também. Essa é a Talente. E é até bom também, gente, nesse caso aqui, essas que vão ficar na floreira, é até bom, porque quando eu fizer a poda, os caules já ficam aqui, né? Eu vou deixar um espaçozinho, porque eu quero que elas cresçam bastante.
Então, eu vou deixar um espaçozinho para elas poderem crescer. Não muito, mas vou deixar. Essa daqui é a Ink Lady. Planta linda, mas que eu tinha uma, mas ela fungou. Não perdi. A minha tá quase desse tamanho aqui. Se tiver maior um pouquinho, mas como eu fiquei com medo de perder ela, eu comprei logo. Porque essas plantas já tem um bom tempo, né, que eu tô comprando. Porque ele faz, o Márcio e a Cláudia, eles fazem sacolinha. E aí eu aproveito e vou comprando e vou deixando lá. Quando chega em uma certa quantidade, né, eu pago o frete e eles enviam. Dessa forma fica bem melhor pra mim, né? Porque aí eu consigo comprar uma quantidade pra depois pegar. Vou plantar todas as que eu quero aqui e depois eu mostro pra vocês. Essa aqui é a Hazel. Ou Hazel. Olhem só, aqui nessa floreira eu plantei a Ink Lady, Fury Variegata, a Hazel, aqui a Talente, Magic Lamp, Vignus, Black Meteoro e essa daqui que é a Mist. Olhem só, deixa eu mostrar aí de pertinho pra vocês. Elas vão ficar aqui nessa floreira. Vou plantar uma outra floreira também. Vou fazer o replante nessa outra floreira aqui também. Deixa eu colocar o substrato. Pra que isso aqui? Assim como eu fiz na outra, eu vou pegar ali um pouquinho de carvão para fazer uma camadazinha aqui. Pra ajudar na drenagem também, né? Fiz a camada, agora eu vou fazer o replante das que tem aqui, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, elas tudo plantadinhas. Nessa daqui eu plantei a zerbineta, J. Express, Cava de Tirene, a White Castle. Essa daqui é o White Castle. Aqui Purple Champagne, aqui a Carla. Essa daqui é a Moonstone e essa aqui é a Boob Machine. Deixa eu mostrar aí. Olha só. Depois eu vou botar as placas. Essa daqui, Lilac Frost. Tô colocando a identificação, identifiquei elas todas já. Vou mostrar aqui pra vocês. Fury. Coloquei as plaquinhas nelas, né? Aí vou deixar elas aqui nessa bancada, nessa mesa. Porque amanhã eu vou sair vou pra feira, aí eu vou deixar elas aqui. Quando eu chegar amanhã pela tarde, eu pego elas e levo lá pro cultivo lá. Mas aqui eu deixo aqui, essas aqui que eu não coloquei a identificação, porque eu já sei. Essa daqui é a Faraó. Aqui é a Beyoncé. Afterglow também não coloquei plaquinha. Só coloquei nas que eu não conheço, né, sem placa. Mas essas que já são conhecidas eu não coloquei. Tirei esse nomezinho aqui que é Lac Frost. Coloquei a plaquinha, tá vendo? Com o nome. Priscila, olha só. Que linda que ficou. E essa daqui que é a Blue Green. Acredito que seja uma que eu já tenho aqui, mas pra mim tá tudo certo. Não tem problema não. É uma planta muito bonita, né? Todas identificadas. Deixa eu mostrar, baixa pra vocês verem direitinho. Tá vendo? Todas identificadas. Todas plantadas. E
Vou deixar ela aqui que amanhã pega o solzinho da manhã, né? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, aproveita aí, já comenta, já compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos. E vamos acompanhar aí, né, como é que essas meninas vão ficar. Espero que todas cresçam, né, se for da vontade de Deus, que todas cresçam, se multipliquem, né. Quero muita mudinha delas, como já falei para vocês, quero muita mudinha porque agora as plantas vai passar a ser uma das minhas fontes de renda, né. E eu vou aproveitar, vou cortar elas aqui quando elas estiverem bem maiorzinha, né? Bem mais adaptada. Porque elas estão um pouquinho branquinhas. Isso aqui é porque ficou na caixa. Mas já já elas estão bem, né? Graças a Deus. Nem demorou tanto para chegar. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até um próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Fiquem todos com Deus.